E aí pessoal, beleza? Agora eu vou ensinar aqui uma parte para vocês que se chama expansão e retração de Fibonacci. É aí uma das mais importantes ferramentas dentro da análise gráfica utilizado no mundo. Esse cara, ele foi um dos maiores matemáticos da Idade Média e ele desenvolveu uma forma com que nós faz para poder descobrir o número principal de uma retração. Que a retração é o número principal onde quase todas as coisas do mundo respeitam. Quem é Fibonacci? Leonardo Fibonacci, ele foi um matemático italiano de grande influência na Idade Média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da Idade Média. Ele introduziu os algoritmos arábicos na Europa e descobriu que a sequência de Fibonacci faz com que muitas coisas façam sentido. Vocês já podem ter visto muitas vezes esse espiral aqui, ó. Espiral é essa linha que tem quase todo o objeto material que existe na face da Terra. Ele pode ser encontrado no casco de um caracol, ele pode ser encontrado até mesmo no desenho de Leonardo da Vinci na Mona Lisa. E é muito encontrado também em proporção áurea. Proporção áurea é essa combinação de números feito na nossa face, feito no nosso braço, em qualquer lugar do corpo, em qualquer lugar do mundo, que faz com que descubra o real motivo de todos os órgãos estar no lugar, de acordo com a matemática, entendeu? Como é que é calculado as contas, a fórmula de matemática de Fibonacci? Vocês já podem ter visto aqui que vocês já estudaram isso aqui tanto em matemática, quanto em química, quanto em física. O número da sequência de Fibonacci é esse aqui de vermelho. Vocês conseguem ter esse resultado com esses números de vermelho, fazendo essa proporção de 1, tá vendo? Ó? O cálculo é feito como e o resultado como é que ele é obtido. O cálculo é feito com o número, o mesmo número inicial, 1. Aí 1 ele repete aqui e calcula 1 mais 1. O resultado que deu deste cálculo é usado para poder fazer a soma seguinte. Então 1 mais 1 forma 3. Agora ele pega o resultado, bota para baixo e calcula novamente. Ele vai obtendo esses números até o infinito. Primeiro que essa fórmula no trade nós usamos como uma fórmula secreta, porque tem muitos tipos de técnicas usadas com essa fórmula, com essa técnica de Fibonacci, e nós tem que usar porque respeita muito tanto em retração para saber até onde um ativo vai ou até onde ele pode chegar e não pode passar. Primeiro que essa fórmula de matemática, essa ferramenta de Fibonacci é uma das mais intrigantes fórmulas da matemática e nós podemos encontrar nela o rácio dourado, que é o número de ouro, que é o número principal que faz com que todos os ativos respeitem naquele exato momento em que o ativo chega, entendeu? E como usar os números de Fibonacci no trade? Eu vou ensinar aqui para vocês. Primeiro, entendendo o conceito aqui de Fibonacci, as sequências de números de Fibonacci foi de autoria do matemático Leonardo Pisano, lá durante o século passado. A sequência tem sido os números de 1, 2, 3, 5, 8, 13, sempre pulando assim, olha, não tem como saber até qual pulo, porque ele é feito de acordo com uma técnica matemática e uma soma matemática, beleza? Então o número sequencial dessa ferramenta é exatamente esse aí que vocês estão vendo. Nós costumamos usar, eu costumo dizer que essa liga de Fibonacci, eu costumo dizer que essa linha, esse raciocínio fibonacci é usado como lógica milionária. Você pode usar essa ferramenta tanto em qualquer gráfico, no gráfico aí até dessa doença aí. Você pode usar também em gráfico de ações, em gráfico de qualquer gráfico tem essa ferramenta de Fibonacci disponível em qualquer plataforma que você pode usar e abusar para poder ter aí os seus resultados obtidos dentro das suas operações. Os números que compõem a sequência é exatamente isso aí, o cálculo é feito aqui no canto. Você tem 0 mais 1, ele coloca 1. A soma para obter o resultado seguinte é dado pelo resultado anterior mais o número da sequência. Então tem aqui 1 mais 1, pega o resultado, coloca aqui para somar junto com o número anterior de 2, entendeu? Do resultado. Agora aqui 1 mais 2 é 3, o resultado coloca para somar com o número anterior que foi 2. Aí vocês podem ver aqui, ó, 2 mais 3, 5. Coloca o 5 aqui, pega o número anterior. E ele vai seguindo assim até infinito. Vocês podem ver aqui ó, que o resultado é a soma dos dois números que antecedem, formando essa seguinte série aqui de 1, 2, 3, 8, 13. E você pode continuar aqui, ó. Você pode pegar agora, como eu tenho mostrando aqui, né? Coloca esse resultado aqui, 89
Aí bota esse 55 aqui, somando dá 144 e assim até o infinito. Bem, revelando o segredo. O segredo, qual é o segredo aqui da retração de Fibonacci? Como ele tem essa sequência de números de 1, 3, 5, 8, 13, ele tem um número que é muito comum encontrar, só que ele está meio que escondido dentro dessa ferramenta. A razão entre os dois números consecutivos tende a se estabilizar em 618, a quando ele chega a 21 dividido por 34. Se você pegar essa fórmula e dividir aqui, você tem a seguinte linha de raciocínio: 1, 2, 3. Agora ele divide esse 1 dividido para 2, certo? Aí ele obtém um resultado de 0,5. Você tem esse número aqui, que é dividido pelo número seguinte. 2 dividido para 3 dá 0,66. Aí ele pega aqui o número seguinte, 3 dividido para 5, aí 5 dividido para 8, até, né? Só que é intrigante encontrar que quando ele chega em 21 aqui, dividido para 34, que é aqui em cima, ele tende a dar o mesmo resultado a 0,618. Esse número 0,618, a partir da divisão do 21/34, tende a se estabilizar até o infinito. Bem, ele só vai aí ter uma variação de preço a partir de mais ou menos aí a quinta casa decimal, que ele pode dar uma variação. Porque nada, como nada é certo no mundo, também nada é certo na análise gráfica, beleza? E você tem aqui a variação de mais ou menos aí na casa 5 da decimal para ter mais ou menos um 0, um 8, 9, 7, aquelas combinações que você já deve ter estudado na matemática. Aí 0,84 aqui é 618, é a retração. Quando eu falar em retração, você tem que pensar nesse número 60618, que no trading, que dentro da análise gráfica é falado como rácio dourado, que é o número de ouro. Este é o número de ouro, e ele mais basicamente também pode ser dito como 0,61%, beleza? E o inverso, que é o inverso aqui da divisão, a partir do 34 aqui dividido para 55 dividido para 34, aqui estava o seguinte, agora aqui pegou a reversão e você teve aqui 1,618. Esse resultado vai dar a partir dessa divisão de 34 por 55 até o infinito, e ele é usado então como a expansão. A expansão é 1,618, a retração é 0,618. Vocês podem ter isso em mente para usar dentro da operacional de vocês. Eu vou ensinar aqui como é que vocês vão usar esse tipo de coisa. A primeira pessoa que usou no trade essa ferramenta de Fibonacci foi o Elliott. Ele utilizava os números de Fibonacci como base. Cada círculo das ondas de Elliott é composto por um contador de ondas, que é a ferramenta que ele criou, né? E está dentro dos padrões do número de Fibonacci. Assim como o movimento dela é determinado pela direção e prolonga-se até um dos números de Fibonacci. Então, vocês podem ver que nas ondas de Elliott, que também eu vou explicar como é que funciona, tem essas ondas. Esse padrão de ondas é dado com as retrações de Fibonacci e com as expansões. Cada combinação aqui, cada retração que é dessa aqui, chega a um valor da linha de Fibonacci. Cada alta dessa aqui tem um tamanho na retração de Fibonacci. Então tudo aqui é tudo bem calculado dentro das linhas das ferramentas de Elliott, que foi o primeiro cara que usou as ferramentas de Fibonacci. Ele foi o primeiro analista gráfico a utilizar os níveis de Fibonacci no mercado financeiro. Ele descobriu o quê? Ele descobriu que os sentimentos de medo e ganância, você pode também ver se uma pessoa está com medo ou está com ganância de um ativo, num site aí que eu vou disponibilizar para vocês. Quanto mais pessoas compram um ativo, tanto para hold quanto para trade, isso se chama ganância. Quanto mais pessoas não estão querendo entrar no ativo, ele está dizendo que o pessoal está com medo. E o melhor momento para poder entrar no ativo é quando todos estão com medo, porque o melhor momento é na baixa, beleza? Nunca se compra na alta para poder vender na baixa, e sim ao contrário. O nosso sentimento de medo e ganância chegou ao 0,618. Então ele está dizendo, então quando os ativos chegam no número 0,618, ou nós está com medo, ou nós está com ganância, ou nós vai querer vender o ativo, ou nós vai querer comprar o ativo. Ele é um contador americano, o Elliott. Ele foi um contador americano cujo estudo de dados do mercado financeiro fez com que ele desenvolvesse os princípios das ondas. As ondas é essa ferramenta que ele criou, que é as famosas ondas de Elliott,
que ela também é poderosíssima, usada com a ferramenta de Fibonacci, e vocês têm que saber para poder conseguir fazer a operação de vocês o mais brilhantemente correto possível, beleza? E eu vou ensinar para vocês aqui como é que isso funciona na prática. Bom, agora que você já sabe como é que funciona o número de ouro, que é o rácio dourado, você já tem em mente que a extensão de Fibonacci, a retração, que é o mais usado, que é o número 0,118, é usado para saber até onde um ativo pode retrair. O que é a retração? É esse pullback, porque sempre quando tem uma alta tem que ter uma retração, tem que ter uma queda. Nenhum ativo, de nem quaisquer que seja, ele tem um único movimento contínuo. Então nós temos aqui uma retração, e a retração é exatamente essa queda. E como é que nós vamos usar a ferramenta de Fibonacci? Bem, então a retração de Fibonacci vocês podem encontrar dentro da plataforma de vocês, e vocês vão encontrar ela exatamente assim. Vocês coloquem um ponto e puxa assim para poder saber como é que é ele. Aqui o meu está meio personalizado, mas o de vocês vão vir com esses mesmos números. Basta você ter ciência de qual número eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Bem, nós temos um ativo aqui, esse ativo aqui é o Bitcoin. Ele teve essa pequena alta e ele teve essa retração. Para poder vocês saberem qual é a retração de um ativo quando está na alta, você tem que traçar a ferramenta de Fibonacci de baixo para cima. Quando é numa alta, é de baixo para cima. E ao contrário, numa baixa, beleza? De cima para baixo. Então vocês vão pegar aqui a sua ferramenta de vocês e vão botar exatamente no pavio. Essa ferramenta ela tem que ser usada no pavio. O pavio conta, mas só não conta a entrada, beleza? Porque a minha entrada, como eu já disse para vocês, só pode ser confirmada numa saída, numa entrada a partir do rompimento da vela anterior com o corpo. Aqui não. Você pode fazer aqui a sua projeção de Fibonacci colocando a sua retração, as suas linhas no pavio. Então você coloca aqui no último fundo. Para poder fazer a retração, vocês têm que botar a linha de Fibonacci no último fundo e puxar até o último topo. E vocês vão ter aqui a retração de vocês colocada da maneira certa. Como eu disse para vocês, pessoal, a linha, o número de ouro é o 0,618. Este aqui, ó, como vocês podem estar observando, é o número de ouro. Grande parte das vezes, dentro de qualquer ativo, ele vai respeitar essa retração quase sempre no número 618. Mas pode ocorrer de algumas vezes acontecer a famosa regra de parede. Regra de parede é quando o ativo desce até o número 0,5, que é o 50% usado aqui por nós, e ele pode subir novamente. Então os dois números principais para retração é o 0,618. E vocês podem notar que antes eu tinha falado que quando chega nesse valor, ou você tem medo ou você tem ganância. É porque o que acontece? Ou você começa a entrar numa operação comprado quando chega nesse determinado valor, ou você sai de uma operação quando você fez uma extensão, uma expansão, ele chegou nesse preço. Eu vou explicar tudo bem detalhado para vocês. Você que traçou aqui de cima, de baixo para cima, teve o pullback parou exatamente no número 0,118. Aqui na regra principal, você teria que entrar comprado aqui no 0,618, porque ele vai bater exatamente nesse preço para poder continuar a tendência. Se a tendência dele é de alta, ele vai retrair, fazer o pullback exatamente neste número e fazer com que o ativo volte a ter uma alta novamente. Ou então mesmo se caracteriza aqui nesse 0,50, que é o 50%. Você só não entraria comprado neste ativo depois que ele rompesse essa casa do 0,618. Se ele rompesse essa casa do 0,618, ele podia chegar aqui exatamente na expansão, que é esse 1 aqui de baixo. Esse número aqui de baixo é caso o ativo rompesse a casa do 0,618, ele podia chegar aqui na expansão de 0,1. Aqui eu estou dando a expansão com a ferramenta de Fibonacci, com a retração, porque dá para poder fazer com ele também, entendeu? Mas tem outra ferramenta também que é especificamente ligada apenas para expansões, beleza? Para saber até onde pode ir um ativo. Esse aqui é para saber até onde ele pode chegar para poder continuar na tendência, e da tendência já continuada, vocês pegam a expansão para saber até onde pode ir esse ativo depois que ele já seguiu na tendência.
Então vocês têm aqui o número principal de vocês, ele ultrapassando para baixo deste número, que é o principal, ele pode se caracterizar exatamente uma queda, porque ele não respeitou o número de ouro. Mas assim como esse 0,5 e o 0,618 não ultrapassarem, se eles ficarem acima, eles podem continuar a tendência, podendo passar aí do zero, que é o número principal. Isso também se encaixa para as ondas de Elliott, que eu vou ensinar para vocês mais na frente, beleza? Vocês já têm aqui a linha de vocês traçada, vocês podem ver aqui exatamente como é que funciona. Vocês podem ver aqui, pessoal, que ele exatamente ultrapassou o número 0, que é o número principal. A retração dele foi exatamente no 0,618 e ele teve a sua continuação aprovada aqui por essa ferramenta. Ele teve o pullback exatamente em cima do número 0, um dos números principais aqui. Caso ele rompesse, ele serviu como suporte para o que antes era resistência para esses candles aqui. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona isso numa baixa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa aplicação das linhas de Fibonacci numa tendência de baixa. A tendência de baixa, como eu disse para vocês, você tem que traçar a linha de cima para baixo. Vocês pegam do último fundo, que é aqui de baixo, para poder traçar a linha. Agora vocês puxam do último topo. Puxa do último topo e vai até o último fundo. Vocês podem ver aqui que foi matematicamente no 0,18. 0,18, como é o número de ouro, ele tem que chegar exatamente neste preço para poder você realizar ou uma venda ou uma compra, se você já tiver dentro do trade aí, beleza? Então, para você que gosta de operar contra a tendência, o certo é entrar dentro dessa operação vendido ou então comprado para pessoas que querem operar contra a tendência, que a tendência aqui no momento era de alta, só que ela teve um pullback, a retração foi até o número 118. Então a tendência primária é de baixa. Você não vai querer mais operar contra a tendência caso ele chegue no número de ouro. O número de ouro já está identificando que após ele chegar neste número, ele pode ter uma queda novamente. Você só entraria aí comprado para quem opera contra a tendência, que é perigosíssimo, apenas quando ele romper a resistência anterior, que é exatamente no número 1. O número 1 é o lugar onde você seria aí favorecido numa entrada da sua operação, caso você quisesse fazer uma contra-tendência. Então ele chegando aqui no número principal, ou ele poderia chegar aqui no 0,5 ou no 0,118, como ele chegou exatamente, você faz aí a sua ordem de venda. A projeção aí é com vocês, eu estou apenas fazendo aqui uma demonstração de como é que funciona essa ferramenta de Fibonacci, beleza? Então nós vamos ver aqui até onde pode chegar caso ele faça essa retração exatamente no número 618. Vocês podem ver que ele teve essa queda, assim como qualquer outra queda quando chega nestes números, ou então uma alta. Deve ficar atento exatamente a esse número de 0,5 e esse número 0,61. E tem uma outra regrinha também que vale lembrar para vocês, um dos números principais, que é o número 0,236. Eu encontrei um exemplo aqui para vocês que deve ser aplicado aí dentro das operações de vocês. Vocês estão vendo aqui que o movimento predominante, eu vou fazer como se todos esses candles aqui, certo, fosse apenas uma pernada de baixa, fosse apenas um candle. Vamos fazer como se daqui em cima até aqui embaixo fosse apenas uma pernada. Você vai traçar a sua retração de Fibonacci lá do topo até o último fundo. Vocês podem ter em mente que o número que bateu aqui foi o 0,5. Os números de ouro, que é o número, como eu já disse, que vocês têm que ficar atento, são desses dois aqui. Para poder esse movimento ser anulado, vocês vão ter que ver o seguinte: se ele romper esse número 0,118, vocês não vão pensar mais em venda, porque a tendência predominante é venda. Mas se ele não respeitar esse número 0,5 e nem este aqui, vocês vão pensar em alta, em compra. Não vai fazer feio não, vocês vão pensar em compra se ele conseguir romper, se ele não respeitar. Então a tendência de baixa para ser anulada, elas têm que romper esse número principal. Por quê? Porque se ele romper o número principal, isso está identificando o quê? Que a pernada anterior, que é esta pernada aqui, ainda não chegou ao fim. Beleza? Para poder ele romper o número 118, ele vai se caracterizar uma alta a partir do momento que ele ultrapassa daqui. E se ele ultrapassar, então aqui era uma retração, a entrada era aqui embaixo, para poder você sair exatamente lá em cima.
Então é anulada a partir do momento em que ele rompe esse número de 0,618. E ele respeitando, você pode pensar na venda. Isso é apenas aí uma visão que eu estou colocando para vocês de acordo com essa análise aqui. Então você deve estar pensando, se eu traçar aqui a minha retração de baixo para cima, a tendência de alta, e ele não chegar até o número de ouro, que é o 618, ele parar aqui em cima, vocês podem ver que ele pode ter parado aqui, ó. Ele parou aqui no número que é também conhecido como 0,236. Esse é um dos números também poderosíssimos aqui dentro da ferramenta de Fibonacci. Você deve ficar atento. Toda vez que vocês traçarem a ferramenta de vocês e os candles não conseguirem ultrapassar abaixo, ou então se ele ultrapassa, mas depois ele volta, não chega aqui aos números principais, que é esses dois aqui, você vai pensar exclusivamente em compra. Do mesmo jeito se aplica a baixa. Se você traçar as retrações de vocês e não conseguir passar para chegar até os pontos que são os principais da retração, vocês vão pensar apenas em compra ou então em venda quando é na baixa, beleza? Então se ele ultrapassar aqui, qual é o número que ele pode chegar para poder eu pensar na minha compra novamente? Exatamente esses principais aqui. Se ele não conseguir aqui ficar acima do número 236, ele pode chegar até aqui, e aqui é o lugar exatamente bom para poder você comprar. E no rompimento, você pensa aí exatamente em venda, beleza? Agora tendo em mente que você já tem tudo isso colocado dentro do operacional de vocês, nós vamos agora para a próxima aula.